Para cada área da sua vida, você tem um conjunto de crenças que formam a sua mentalidade em relação àquela área da vida. E todos os efeitos visíveis que você enxerga na sua realidade pessoal, nada mais são do que a materialização dessa sua mentalidade em relação àquela determinada área da vida. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a síndrome de FOMO, que é uma mentalidade que atinge a maior parte das pessoas e que tem resultados desastrosos na nossa vida financeira. Embora a nossa situação econômica pareça estar cada dia mais desfavorável e a gente viva crises de tempos em tempos, a maioria dos problemas financeiros que as pessoas enfrentam tem muito mais a ver com as escolhas que elas fazem do que com essas questões externas. É a falta de educação financeira combinada com a falta de inteligência emocional que causa a pressão financeira e a ansiedade que vem de brinde. Você já ouviu falar na síndrome de FOMO? Essa expressão vem do inglês Fear of Missing Out, que a gente pode traduzir como medo de ficar de fora. Essa é uma mentalidade que é amplamente disseminada e utilizada para manipular as pessoas a desejarem coisas que elas não necessariamente precisam, ao ponto de elas se submeterem ao endividamento para conseguir. É um fato conhecido que pessoas entre 25 e 40 anos tendem a gastar muito mais do que deveriam para acompanhar o estilo de vida dos amigos ou aquele que elas veem no entorno social. E esse é o real problema da nossa sociedade e a causa raiz de todas as frustrações financeiras. A imensa maioria das pessoas é acometida por essa síndrome em maior ou menor grau. Então, de repente, você não tem vontade de comprar um Porsche, porque não é isso que existe no seu meio social, mas você vai e gasta todo o seu dinheiro em um passeio no fim de semana porque tá todo mundo fazendo. Dependendo do meio onde você está inserido, vão ser incutidos certos desejos em você e não necessariamente esses desejos são necessidades. E você acaba se complicando financeiramente por não saber diferenciar o que é um desejo que foi manipulado do que é uma necessidade real. A mídia tradicional e as empresas de marketing, elas trabalham dia e noite para estimular o consumo. E elas sabem muito bem sobre a síndrome de FOMO e sabem utilizar isso para criar desejo nas pessoas. Você pode notar, por exemplo, que é muito normalizado o uso de financiamentos bancários para adquirir bens como casa, carro e apartamento, como se isso fosse a única forma de se conseguir. O que as pessoas não pensam é que essas dívidas longas que são contraídas, elas tiram a nossa liberdade porque elas obrigam as pessoas muitas vezes a se manter em empregos que elas não gostam ou onde elas não são valorizadas, porque elas têm medo de sair e não conseguir arcar com aquela dívida que ela contraiu. Se já é difícil para uma pessoa sem dívidas arriscar, tentar algo novo na sua carreira, mudar de direção, imagina para uma pessoa que tem boa parte da sua renda já comprometida com essas dívidas de longo prazo que foram contraídas. As dívidas, elas são as maiores sabotadoras da nossa liberdade, mas somos nós que escolhemos fazê-las. Talvez você negue isso. Mas se você se desafiar a viver um mês da sua vida atendendo única e exclusivamente às suas necessidades mais básicas, sem nenhum luxo, absolutamente nenhum luxo, você vai ver que você consegue se manter sim, gastando muito menos do que você usualmente gasta. E que muitas das coisas que você deseja não são realmente necessárias e são apenas luxos que talvez você ainda não esteja no patamar adequado para usufruir deles. Um dos grandes perpetuadores dessa síndrome de FOMO hoje em dia são as redes sociais. Porque dentro das redes sociais se compartilha usualmente o melhor. Então as pessoas compartilham seus momentos felizes, seus passeios, suas viagens, suas aquisições, os seus looks. E esse não é, na verdade, o grande problema. O problema é a forma como as pessoas utilizam as redes sociais, a forma como elas interpretam. O problema é quando você se compara e se diminui, quando você usa aquilo como se fosse uma régua para mensurar aonde você deveria estar e o que você deveria ter e o que você deveria estar fazendo. O ponto é que isso não acontece quando você está de fato focado na sua vida e na sua prosperidade. Quando nós estamos preocupados em fazer a nossa vida acontecer, quando nós estamos ocupados com o nosso próprio crescimento, a gente não perde tempo cuidando da vida dos outros e fazendo esse tipo de comparações. Então, se você ainda sofre com esse tipo de coisa, se você ainda costuma olhar para a vida dos outros e se comparar e usar aquilo como um parâmetro para saber aonde você deveria estar, saiba que esse é um sinal grave de que você está desperdiçando a sua vida. E não é fazendo parcelas no cartão de crédito para ir no passeio do fim de semana ou para seguir a tal tendência ou para comprar aquela roupa que você vai conseguir fazer a sua vida avançar. A maior parte das pessoas consegue prosperar financeiramente no longo prazo.
Acontece que quando você dá passos maior que a sua perna, você acaba se sabotando, você acaba retrocedendo. Então a gente tem que entender que no começo é normal a gente passar por períodos onde a gente vai precisar se restringir mais para dali a alguns anos as coisas começarem a evoluírem e a nossa vida ir ficando cada vez mais confortável e a gente conseguir se dar certos luxos. Mas para aguentar esse período de restrição, você não pode ser acometido por essa síndrome de FOMO. Você não pode querer realizar todo e qualquer desejo que colocam em você. Se você parar para notar, a maioria dos carros vendidos no Brasil não são das pessoas, são dos bancos, porque eles são comprados através de financiamentos. Tem muita gente que só termina de pagar o financiamento de um carro, já vai lá e troca e já financia o resto de outro. É quase como se a pessoa tivesse um vício em ter uma parcela para pagar. A maioria das montadoras lançam versões novas dos seus carros todos os anos. E não porque isso represente verdadeiramente uma melhoria significativa no carro, mas para incentivar o consumo mesmo. As pessoas que têm essa síndrome de FOMO ali muito aguda, muito forte, elas não vão querer ficar com um carro que está desatualizado, mesmo que ele seja perfeitamente funcional e atenda todas as necessidades dela. Se você tem um emprego estável, de repente um concurso onde você tem um salário bem acima da média, e isso não é problema para você e você ama o que você faz, tudo bem você querer se dar esse conforto a mais. Mas quando você ainda está no começo da vida, pode ser que você mude de ideia, pode ser que você gostaria de tentar coisas novas na sua carreira, talvez trocar de profissão, talvez abrir um negócio. Sempre que você contrai dívidas, você acaba se prendendo no lugar onde você já está. Então, no começo da vida, é importante a gente não cair nessas armadilhas para não comprometer a nossa liberdade. Outro exemplo extremo da síndrome de FOMO, para você conseguir ter uma visão clara de como isso funciona, foi na época da pandemia, quando anunciaram o lockdown. Se você ia no mercado naquela época, você lembra do caos do papel higiênico, né? Era comum encontrar pessoas com os carrinhos abarrotados de papel higiênico, porque uma pessoa ficou com medo, de certo, de faltar papel higiênico, e todas as outras ficaram com medo também de faltar papel higiênico para elas, e aí todo mundo saiu desesperado comprando papel higiênico. Esse é um exemplo extremo desse medo de ficar de fora. Outro efeito colateral dessa síndrome de FOMO que a gente pode observar foram as NFTs. Você lembra das NFTs? Eram imagens que não tinham um valor intrínseco nenhum real valor de utilidade para as pessoas, mas algumas pessoas influentes colaboraram para a criação ali de uma bolha, onde um valor era inflado naquelas imagens, e elas eram vendidas por valores absurdos. Obviamente, um tempo depois, quando passou essa febre, essa bolha estourou e muita gente acabou frustrada porque comprou um negócio por um valor absurdo e depois aquilo já nem tinha mais tanto valor assim, porque no fundo nunca teve. Teve um cara que comprou como uma NFT o primeiro tweet do fundador do Twitter. Ele comprou por 2,9 milhões de dólares em 2020. 2 anos depois, ele tentou vender por 48 milhões de dólares. Sabe qual foi a maior oferta que ele recebeu? 280 dólares. Bom, em resumo, a FOMO é uma síndrome que acomete as massas. E existe todo um sistema que se perpetua às custas disso. É sempre uma promessa de felicidade instantânea que não te gera um valor real no longo prazo. Então você sempre está buscando mais porque você está buscando a felicidade no lugar errado. E eles sabem disso, mas eles não te contam. E aí você vai criando a sua própria prisão. E você se restringe cada vez mais, e isso te leva à frustração. E aí você tenta compensar essa frustração comprando coisas ou seguindo tendências. Isso te afunda cada vez mais, e aí você fica preso nesse ciclo perpétuo de consumismo e endividamento. Para você se livrar da síndrome de FOMO e recuperar o controle da sua vida financeira e da sua vida em geral, eu vou te passar 3 recomendações que, se você seguir ao pé da letra, você vai se libertar dessa síndrome instantaneamente. A primeira recomendação é buscar encontrar a felicidade nas coisas simples. A felicidade ela é um estado interno e não depende de coisas externas. Só que quanto mais distante dessa realidade você tiver, mais você vai tentar compensar isso com coisas materiais. Então é só você lembrar de como você era quando você era uma criança. Dependendo da criação que você teve, obviamente, mas em geral as crianças tendem a se satisfazer e a ser feliz com pouco. Elas não têm grandes exigências para a felicidade. Existem diversas formas que você pode buscar isso, mas eu recomendo que você tenha um estilo de vida contemplativo. Então, saber apreciar as coisas simples, saber apreciar a natureza, sabe? Qual foi a última vez que você foi no seu quintal ou no parque, deitou no chão e ficou olhando para o céu e contemplando as nuvens? Ou então à noite para ver um céu estrelado?
Qual foi a última vez que você saiu para fazer uma caminhada? Ou que você foi tomar um banho de cachoeira ou nadar em uma lagoa? Existem muitas formas de você aproveitar a vida e alcançar a paz interior com experiências que são simples e que não requerem um investimento muito alto. Você só precisa se relembrar disso, porque a gente não é incentivado a essas coisas. Nós somos incentivados ao consumo. Então a gente não lembra de outras coisas que podem ser fontes de prazer e alegria. A segunda recomendação é que você aprenda a pensar por conta própria e a definir o que tem valor para você e o que não tem. A maioria das pessoas não sabe definir o que tem valor para si e o que não tem. Então elas acabam aceitando tudo que os outros falam, tudo que a mídia fala, tudo que os influencers, os amigos, enfim. Elas aceitam que os outros definam o que tem valor para elas e o que não tem. E isso é muito grave porque inclui diversas coisas, como, por exemplo, o tipo de trabalho no qual você se coloca. Por exemplo, se você valoriza a liberdade, você tem que entender logo no começo da sua vida que você não pode se colocar em um ambiente de trabalho onde você se sinta preso. E também você não pode se colocar em uma situação financeira que te prenda. Então, por exemplo, se eu valorizo liberdade, poder de escolha, faz sentido eu financiar uma casa logo nos primeiros anos da minha vida? Quando eu ainda estou me descobrindo e quando eu ainda estou dando os meus primeiros passos na minha carreira? Obviamente que não faz sentido. Então, essas escolhas que a gente faz, elas geralmente são feitas de forma inconsciente. A gente faz o que disseram pra gente que era o melhor, mas não necessariamente aquilo era o melhor pra gente. Por isso é muito importante que você se conheça e aprenda a descobrir o que tem valor pra você e o que não tem, qual é o tipo de vida que você quer viver, que está dentro do seu ideal para você não correr o risco de viver a vida de outra pessoa. A terceira recomendação é tenha coragem de ficar de fora. Se alguma pessoa deixar de gostar de você ou se afastar de você porque você parou de frequentar determinado lugar ou acompanhar um ritmo ou estilo de vida, é porque no fundo essa pessoa não gostava tanto de você assim, né? Vocês não tinham tanta proximidade assim. É óbvio que o ambiente onde a gente se insere faz uma grande diferença na nossa vida, principalmente no sentido de abrir os nossos horizontes e trazer novas oportunidades. Mas você tem que fazer uma avaliação sincera se o custo que você tem de se manter em determinado ambiente está valendo a pena ou não, se está tendo retorno ou não. Se aquilo está valendo a pena, você está crescendo de alguma forma, você está abrindo portas de alguma forma. Se não está te ajudando a crescer, se não está abrindo seus horizontes, se não está te abrindo portas, te trazendo oportunidades, não vale a pena você sacrificar a sua vida financeira e a sua saúde mental para se manter em um lugar que não te agrega nada. Quando você se permite ficar de fora, nas primeiras vezes você pode sentir uma certa frustração, mas com o tempo você vê que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças. E você percebe que você fazia muitas coisas só para seguir a turma, mas que na verdade aquilo nem tinha muito a ver com você. E aí você vai automaticamente perdendo esse FOMO. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha tirado algum valor útil e prático para sua vida dessas lições. Se você quer descobrir como sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu te explico como que o minimalismo pode te ajudar a reverter a sua percepção e te ajudar a enxergar mais abundância na sua vida e, consequentemente, atrair mais abundância para sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.